Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à live sobre por que é importante se preparar para uma entrevista de emprego. Eu sou a Zuleika Reinheimer e ajudo você a conquistar o seu novo trabalho. E esta live é para você que quer se diferenciar em um processo seletivo e que já sabe que a entrevista é um momento chave para a sua recolocação profissional e quer realmente se diferenciar e se destacar. Não é para você que acha que entrevista é só para falar de você mesmo, é muito simples, então eu não preciso me preparar para a etapa da entrevista. A pessoa que está pensando assim não precisa participar dessa live. Por quê? Porque a verdade é que a experiência aponta para a importância de se preparar para a entrevista de emprego. Deixa eu te contar por quê. Outro dia, um cliente me disse: Zuleika, eu não vou me preparar para a entrevista agora. Agora eu vou focar em encaminhar currículos, em recrutar oportunidades. E o que eu disse para ele? Não, primeiro você deve se preparar para a entrevista. Ele disse: não, eu só vou me preparar para a entrevista quando alguém me chamar para um processo seletivo. Bem, essa pergunta é muito importante. Você acha que deve se preparar quando uma empresa te chamar para um processo seletivo ou antes dela te chamar? Eu sei que o meu cliente ficou pensando que ele deveria se preparar bem depois de ser chamado para o processo seletivo. Porque, afinal, se eu não tenho nenhuma oportunidade de entrevista, por que eu vou me preparar agora? E esse é um ponto-chave. Imagine você que o recrutador vai te ligar e muitas vezes ele vai te convidar para participar da entrevista no dia seguinte, às vezes até mesmo no mesmo dia. E mesmo que ele marque para daqui a 2, 3 dias, você acha que vai ter tempo suficiente para chegar muito bem preparado numa entrevista se você deixar para se preparar somente depois de ser convidado para o processo seletivo? Provavelmente, quando o recrutador te ligar, você vai ter um curto espaço de tempo e você vai ficar ansioso. E este é o momento de pesquisar sobre a empresa, olhar o site, olhar as notícias no Google, memorizar, ver com que valores, com que princípios você se identifica, para quando chegar o dia da entrevista, você estar bem preparado para demonstrar a sua motivação para trabalhar naquela empresa. Mas, se você ainda não tiver se preparado para a entrevista, imagine o quão ansioso e preocupado você vai chegar na frente do recrutador. Então, aqui eu vou deixar para você uma dica preciosa. Não fique acreditando que entrevista é só falar de mim mesmo. Então, eu vou lá e na hora eu improviso. Eu sei que aqui no Brasil nós temos muito do jeitinho brasileiro, que é aquilo de na hora eu resolvo, na hora eu vejo, na hora eu dou uma boa resposta. Não funciona assim na prática. Eu, enquanto recrutadora, percebo as pessoas chegarem tensas, ansiosas e às vezes até mesmo seguras e autoconfiantes, mas não se dão conta do que elas estão dizendo para o recrutador. E, sem sombra de dúvida, isso não traz nenhum benefício para o candidato. Então, o convite é: faça para você mesmo a seguinte pergunta: eu estou indo para um processo seletivo em que eu posso ser ou não contratada. Se eu for contratada, é possível que eu fique naquela empresa por alguns meses, até mesmo anos. E se eu perder esta oportunidade, pode ser que eu tenha perdido uma boa oportunidade, ou pode ser que eu também nem quisesse tanto aquela vaga. Mas no momento em que eu estou indo para uma entrevista, eu estou diante de uma possibilidade que vai interferir na minha vida por meses ou até mesmo por muitos anos. Então, é fundamental a consciência da importância deste momento
para a sua vida. Então, sim, não leve o momento da entrevista assim de brincadeira ou como a gente diz aqui, né, de qualquer jeito. O momento da entrevista é um momento decisivo para você dar ou não continuidade numa possível contratação que vai impactar a sua vida. Se você for contratado e é uma ótima oportunidade, você está aí diante, né, da possibilidade de realizar muitos sonhos. Então, entrevista é coisa séria, não é brincadeira e você precisa ter a consciência de que se você está indo para uma entrevista, você tem que estar preparado, tem que conseguir demonstrar para o recrutador o seu melhor. E para demonstrar o seu melhor, você precisa antes ter pensado, ter feito simulações de entrevista, ter respondido autoquestionários, ter pesquisado sobre o que o recrutador busca na hora de uma entrevista, qual a intenção do recrutador por trás de cada pergunta. E não pague mico na hora da entrevista e muito menos você deixe de aproveitar esse momento e essa oportunidade que pode ser única. Aqui nós vemos nas entrevistas muitas coisas. Eu ainda faço muitas seleções, eu ajudo os RHs de empresa gerarem uma nova estrutura, né? Então, ajudo nessa estruturação do processo de recrutamento e seleção de empresas. E hoje mesmo nós realizamos em uma empresa muitas entrevistas. E a pessoa do RH que estava fazendo, né, as perguntas foi fazendo questionamentos e a gente pode perceber o quanto as pessoas deixam para pensar em respostas somente na hora da entrevista. E algumas perguntas são realmente muito óbvias, elas vão acontecer. É muito difícil um recrutador que não te pergunte a tua pretensão salarial, por exemplo. Algumas pessoas não sabem responder isso na hora da entrevista. Ou, olha só que detalhe bem sutil que aconteceu hoje. Um dos candidatos estava tomando chimarrão durante a entrevista. Aqui no Rio Grande do Sul é uma tradição tomar um chimarrão. Nós gaúchos, em geral, gostamos muito. Agora já está ficando frio, né? Está chegando o inverno. Então, um chimarrãozinho quentinho nesse momento é maravilhoso. Mas será que ele é adequado para a hora da entrevista? Zuleika não tem problema nenhum tomar um chimarrão ou alguma coisa, né, da cultura da sua região. Não, realmente não tem nenhum problema. Mas você imagine que nessa empresa eles oferecem serviços para uma área de saúde. Nesse segmento, a gente não pode entrar com bebida, muito menos um chimarrão. E a pessoa veio para um processo seletivo, para uma vaga nessa área, tomando um chimarrão na entrevista online. Então, é importante a gente cuidar dos detalhes. Veja que não teria nenhum problema para essa pessoa esperar um momentinho da entrevista para ele tomar o seu chimarrão depois. Mas ele não pensou nos detalhes. Então, é esse tipo de exemplo que eu quero te dar quando você está pensando em se preparar para uma entrevista. Olha só, a dica aqui é: você vai precisar primeiro ser muito humilde. Por que você vai ser muito humilde? Porque quando você faz uma simulação de entrevista e você recebe um primeiro feedback do entrevistador, por exemplo, da pessoa que está te ajudando a se preparar para o processo seletivo, esse momento pode ser muito duro para você. Porque às vezes o entrevistador vai te dizer: olha, essa resposta não é a mais adequada. E por vezes você vai se impactar, porque você vai se dar conta que muitas das suas respostas não te promovem, não te favorecem e não estão mostrando o seu melhor, a sua verdadeira, lembrando que a gente não mente em processo seletivo, né? A sua verdade profissional de uma forma que te promove. Então, é importante que você primeiro tenha humildade. Quando alguém te der um feedback sobre a entrevista que você está realizando, o que você realizou, pare e pense: olha, o que eu posso melhorar nesse ponto?
É importante, às vezes o recrutador diz, olha o jeito que você apresentou a sua formação acadêmica. Você disse que fez esse curso porque não tinha outra opção, porque você estava desmotivado, então fez esse mesmo. Gente, essa resposta vai te promover? Por favor, encontre um sentido, um significado no curso que você escolheu e fale isso na sua entrevista. Ah, Zuleika, mas a verdade é que eu realmente escolhi o curso assim, eu não estava motivado, foi desse jeito mesmo que eu escolhi. Tu quer que eu minta? Não, ressignifique. Você precisa ir lá e encontrar motivos pelos quais você está ainda cursando este curso, o que te identifica, por que você continua, né? Porque se você não conseguir demonstrar o seu melhor, as suas motivações, de que forma você vai encantar o recrutador? Então, primeiro você tem que ter humildade e pensar: nossa, será que as respostas que eu estou dando nas minhas entrevistas realmente me promovem? Olha só, uma excelente colocação aqui. Eu só escolhi esse curso por razões financeiras. É verdade, eu já ouvi esta resposta em uma entrevista. Alguém me disse: eu escolhi esse curso porque eu não podia pagar outro. Mas eu nem gosto muito, né? Mas a gente tem que estudar. Olha se isso é uma resposta que vai mostrar suas qualidades, de que forma você vai ajudar a empresa, o que os seus estudos estão agregando de valor para a sua vida. Isso é um detalhe que faz muita diferença. Então, quando eu digo que você precisa ter humildade, é de olhar para as suas respostas, se colocando no lugar do entrevistador e perguntar: isso está me promovendo? Isso está mostrando as minhas principais competências? Está demonstrando a minha motivação? Ou essa resposta que eu estou dando está me atrapalhando? Agora, tenho outra pergunta para você. Você acha que é fácil se preparar para a entrevista? Eu vou te dizer que não é. Você precisa ser muito corajoso, porque você, num primeiro momento, vai se deparar com uma situação difícil. Ninguém nasce pronto para a entrevista. Geralmente, nós não temos essa disciplina nas escolas, nas universidades, nos cursos técnicos. Geralmente, a gente nunca teve informação de como se preparar para processo seletivo e como se sair bem em uma entrevista. Então, você não precisa se envergonhar por isso. Bem pelo contrário, você precisa ter humildade e coragem. Por que coragem? Porque no primeiro dia você fica chateado. Puxa vida, eu não sei falar nem de mim. Poxa vida, eu perdi tantas oportunidades da minha vida porque eu não estava preparado. Ai, por que eu falei isso na entrevista? Tem gente que assim se desespera e diz, mas eu não podia ter feito isso. Não, eu estou dizendo para você ter coragem de aceitar que a gente tem dificuldade mesmo para se preparar para a entrevista, ninguém nos ensinou, provavelmente nossos pais, nossos irmãos, nossos familiares também não sabem fazer, também não sabem nos ajudar com isso. Então, você não precisa se desesperar, mas você tem que ter coragem de enfrentar e buscar e desenvolver esse conhecimento, porque senão você vai continuar perdendo oportunidades. Então, outro dia eu vi uma pessoa me ligou e disse, Zuleika, eu não vou dar continuidade no processo seletivo agora, porque o feedback foi muito duro e eu estou precisando processar. Então, essa pessoa precisou parar, pensar, olhar para a sua história, entender, puxa vida, como é que eu estou respondendo de um jeito que não estou me promovendo? E aí sim, depois disso, a pessoa vai lá e diz: agora eu quero retomar, eu entendi o que tu quis me dizer, não foi por mal esse feedback, é porque eu estou perdendo oportunidades. Geralmente as pessoas chegam aqui e me procuram e dizem: olha, eu não estou conseguindo ser aprovada em nenhum processo seletivo. E aí eu te pergunto: você está sendo chamado para entrevistas? E daí sim, a pessoa me diz: estou sendo chamado para entrevistas, mas eu não estou sendo aprovado no processo. Provavelmente o que você está falando não demonstra as suas competências. E eu tenho certeza que você tem muitas competências para demonstrar para o entrevistador, mas às vezes você não sabe como apresentar isso, como falar da sua história de vida de um jeito que te apresente. E é aprendendo sobre seleção que você vai se destacar da próxima vez.
Então, aqui vem outra sugestão. Se você tem humildade, se você tem coragem, agora é a hora de você ir lá e estudar. Como que você se desenvolveu até aqui? Se um entrevistador perguntar para você, me fale um pouco de você, ou me fale um pouco da sua história, o que que você vai falar? Você vai começar contando lá desde o seu nascimento, detalhes irrelevantes da sua vida, ou você vai apresentar os momentos marcantes onde você se desenvolveu enquanto ser humano, enquanto profissional, onde você cresceu? Em que momentos da sua vida você fez uma entrega diferenciada, seja nos estudos ou seja no trabalho? Em que momento você ganhou um elogio de um cliente, você foi reconhecido pelo seu gestor, você ganhou parabéns, você estudou, você se preparou, você fez o seu melhor, entregou um bom trabalho? Em que momento da sua vida isso aconteceu e como você vai contar isso para o recrutador entender? Sabe que eu recebo pessoas aqui que me contam todas as suas tragédias da vida. E eu entendo que isso é marcante para a pessoa, mas isso não importa para o recrutador. Que a pessoa diga que ela se separou, que ela tem problema com os filhos, que ela está com problema de saúde. Pensa que são situações difíceis da vida e que a gente respeita, mas quando uma empresa abre uma vaga, ela está contando muito com a ajuda de um profissional que vai vir fazer parte do time. Então, essa pessoa é muito importante para essa empresa e não importa o cargo que você está buscando. Você tem que lembrar que quando uma empresa abre uma vaga, é porque a empresa precisa muito deste profissional. Então, você precisa conseguir dizer para o recrutador como você vai ajudar a empresa neste momento. Eu nunca vi uma empresa dizer, abre a vaga aí para a gente ter uma pessoa reserva, para a gente ter alguém sobrando na equipe, para que essa pessoa fique aqui passando o tempo conosco. Eu nunca vi. Eu sempre vi uma descrição de vagas dizendo a importância das entregas daquele profissional naquela função. Então, a empresa, o recrutador, o gestor tem muitas expectativas para com este novo funcionário. Então, se você quer fazer parte dessa empresa, você tem que demonstrar como você vai agregar valor para essa instituição que está esperando e contando com este novo profissional. Agora, se você vai para a entrevista e você não consegue demonstrar quais contribuições você vai oferecer para a empresa, de que maneira você imagina que o recrutador vai te enxergar na função? Se você só conta os seus problemas, os desastres da vida, como é que ele vai pensar? Bom, essa pessoa vai vir muito motivada, vai contribuir com o setor, vai ajudar a ter um clima aqui na área, vai ser um colega leve, vai ser uma pessoa que ajuda nos processos, nas melhorias. Como que isso vai acontecer? Não vai. E é isso que faz uma pessoa ser contratada e outra não. Então, se você não tiver esta consciência, você não está preparado. E se você não está preparado, provavelmente você não mostra o seu melhor. E não venha me dizer que você não pode ajudar a empresa, que você não tem ótimas competências, porque você tem ótimas competências sim. E você é um excelente candidato para muitas vagas. O que pode estar acontecendo é você não conseguir demonstrar isso. Mas a partir de agora, você vai conseguir. Porque você já sabe, o caminho é mostrar como você pode agregar valor e contribuir com uma empresa, com um setor, com aquela função para a qual você está se candidatando. As pessoas falam, às vezes, horas numa entrevista, de si, dos cursos que fizeram, de uma viagem, de um projeto que implementou, mas não conta como aquele projeto pode ser aplicado em outros lugares, ou seja, naquela instituição em que ele está fazendo a entrevista. O recrutador tem que enxergar você trabalhando, você realizando as suas funções no dia a dia. E como que ele enxerga? Se você trouxer os detalhes de tudo que você já realizou na sua experiência profissional.
Então, você tem que trazer esses detalhes. Você precisa poder fazer com que o recrutador se convença de que você é o melhor candidato. Agora, se você também não está acreditando que você é o melhor candidato, não adianta ir para a entrevista agora. Você primeiro tem que ir lá se preparar, porque talvez você vai ir desmotivado e vai perder uma oportunidade. Outro dia, um candidato entrou pela minha porta, assim, ó, com o ombro todo caído, desmotivado, lento, até a cadeira da mesa onde a gente ia conversar. Zuleika, mas como assim até isso? Claro que esses detalhes fazem a diferença. Ah, meu Deus, mas é muita exigência. Gente, se eu acabei de dizer que a empresa tem grande expectativa com a pessoa que está chegando, então imagina se a pessoa entrar pela porta com o ombro caído, olhando para baixo, passos lentos. Parece que a pessoa está cansada, que ela está desmotivada. Então, veja que são muitos detalhes, é bastante sutil, mas o recrutador, ele tem pouco tempo para te avaliar. Eu já disse que é em torno de 30 ou 60 minutos o tempo de duração de uma entrevista. Se nesse período você já não chegar preparado desde o momento em que você entra pela porta ou que você liga a telinha do seu computador para uma entrevista, você está desperdiçando o seu tempo. É possível que exista alguém mais preparado para o processo seletivo e demonstre melhor as competências, e isso não quer dizer que ele é mais competente do que você, quer dizer que ele está mais preparado do que você. Então, agora é hora de assumir a sua responsabilidade. Você é o protagonista da sua entrevista. Se você vai buscar por uma vaga de emprego, você tem que ter a consciência de que este é o seu momento de brilhar. Brilhar no bom sentido. Não venha me dizer, Zuleika, eu não sei subir em um palco, eu não sou uma pessoa da área de teatro. Ninguém está esperando isso de um candidato em uma entrevista, mas esperamos que você consiga demonstrar o seu melhor, a sua motivação e a sua capacidade de contribuir com aquela empresa. Ou seja, quais competências você vai trazer e vai agregar para a instituição. Agora, se você chegar também desacreditado de você, isso é fácil de ser percebido pelo recrutador, né? Demonstra desmotivação, demonstra medo, fala baixo, responde sim ou não e não contextualiza as respostas, não traz detalhes da experiência. Fica evidente para o recrutador que, claro, você está tenso, você está preocupado, você está com medo, ou você está inseguro de que você vai conseguir entregar com excelência as atividades previstas para aquele cargo. E a gente sabe que muitas vezes o profissional que está na frente do recrutador é extremamente competente, é extremamente diferenciado, dedicado, responsável, mas ele não consegue demonstrar isso na entrevista. Por isso, essas dicas são preciosas para você. Agora que você já tem coragem de assumir o protagonismo da sua carreira, de ser o melhor candidato no momento da entrevista, falando somente a verdade e demonstrando como você pode contribuir com a instituição, é hora também de poder comemorar, porque eu também tenho boas notícias para vocês. Antes de entrar nessa live, eu recebi uma mensagem de um cliente dizendo: Zuleika, acabei de sair da entrevista e a experiência foi maravilhosa, foi incrível. E por que que a pessoa estava mandando essa mensagem agora há pouco? E por que que ela teve uma experiência incrível e maravilhosa? Porque ela seguiu o passo a passo. Primeiro, ela foi lá e reconheceu que ela não sabia fazer processo seletivo, não sabia se preparar para uma entrevista, pediu ajuda e foi estudar. Como que ela fez? Ela começou estudando a si mesma, as suas principais competências e a sua carreira, né? O seu histórico profissional e veio para uma simulação de entrevista perguntando, né? Vamos ver se isso aqui demonstra as minhas principais competências e qualidades. E aí nós fizemos a primeira simulação de entrevista
como já é esperado, não foi a melhor simulação, as respostas não demonstravam todas as competências e habilidades deste candidato. E o que ele fez? Ele recebeu o feedback com carinho e humildade, voltou, reescreveu as suas respostas, olhou para aquilo, pensou: essas respostas me representam, elas me promovem, elas me ajudam numa entrevista. Se eu fosse o recrutador, eu contrataria alguém com essas competências para esta vaga, sempre demonstrando com fatos. Ou seja, não adianta eu dizer que eu tenho uma competência, eu tenho que demonstrar como que eu fazia esta tarefa ou esta atividade lá na empresa onde eu trabalhava. Sempre pensando, né, como referência as minhas outras experiências. Então, eu olho para a minha história e penso: quais habilidades eu tenho? Como é que eu demonstro isso para o recrutador? Contando como eu colocava em prática essas habilidades. Como isso pode ser visto no dia a dia? Quais tarefas eu realizei que demonstraram que eu tenho essa habilidade? Por exemplo, se eu estou buscando uma vaga na área comercial e eu digo que eu tenho um excelente relacionamento com o cliente, simplesmente dizer um excelente relacionamento com o cliente é muito subjetivo. Você pode achar que você tem, mas o recrutador pode achar que você não tem. Então, você precisa demonstrar em fatos, provar para o recrutador que você tem essa competência. Então, você conta de um dia, uma história real, que você atendeu um cliente, como você atendeu, o que você fez para que ele ficasse satisfeito, para que ele realizasse uma boa compra, qual foi o feedback que ele te deu, que ele deu para o seu gerente. Ele escreveu alguma coisa positiva no site, ele mandou um WhatsApp elogiando, ele foi nas redes sociais, mas conta o que você fez para o cliente, como você ajudou, como você resolveu o problema dele, como você fez para ele sair satisfeito e como é que você percebeu essa satisfação? Foi quando ele te falou? Foi quando ele fez a compra do produto? Foi quando ele deu um feedback seu ou sobre você? Então, é diferente eu dizer uma coisa subjetiva que eu não tenho como provar, por exemplo, eu tenho um ótimo atendimento ao cliente, ou algo que eu consigo provar. Por quê? Porque eu conto a história, o momento em que em que essa minha competência aparece no meu dia a dia. Então, todos nós sabemos quais são os pontos esperados para cada vaga. Por exemplo, se eu estivesse me candidatando para uma vaga de RH, onde eu fosse fazer recrutamento e seleção, não adianta eu chegar lá para o gestor e dizer: eu faço um ótimo recrutamento e seleção. Não, eu tenho que ir lá e contar como eu faço esse recrutamento e seleção. Primeiro eu avalio a vaga com o gestor, depois eu divulgo nas redes, depois eu trio os currículos e eu marco as entrevistas. A minha entrevista, na entrevista eu uso o modelo de entrevista comportamental por competências. E aí eu avalio isso. Veja que eu contei para o recrutador que eu sei fazer recrutamento e seleção. Se eu não disser como eu faço no passo a passo, com riqueza de detalhes, dificilmente o recrutador vai me enxergar fazendo aquela atividade ou realizando aquela função. Então, também pode ser que venha outra pessoa que traga todas essas informações e que deixe o recrutador se sentindo confortável, seguro de que ele é um bom candidato. E talvez eu também sou uma ótima candidata, mas eu não consegui, né, transparecer, demonstrar isso para o recrutador. Então, você ficou aí com dicas preciosas. Tudo começa pela humildade, depois você precisa ter coragem, depois tem que estudar sobre você mesmo e fazer a pergunta: como eu demonstro as minhas melhores habilidades e competências, como eu me promovo de uma forma que o recrutador vai enxergar, e depois disso eu vou mais segura e autoconfiante para a entrevista e posso me preparar para logo comemorar, porque sim,
você tem capacidade de ir muito bem em um processo seletivo e se sair muito bem em uma entrevista. Você precisa se preparar, você precisa treinar e conhecer, né, o modelo mental do recrutador, o que ele está esperando, né, por trás das perguntas que ele faz. E no momento em que você começa a entender isso, você começa a se sair muito bem. E pode acontecer algo maravilhoso, que é você passar em 2 ou 3 processos seletivos ao mesmo tempo e poder escolher entre qual dessas oportunidades é a melhor para você nesse momento. Ah, Zuleika, mas agora tu está exagerando. Não, realmente isso acontece e eu fico muito feliz quando isso acontece, porque quer dizer que as oportunidades estão disponíveis e você tem condições, sim, de buscar aquela que vai te realizar mais. Só que você precisa se preparar e não é difícil, você vai falar de você, com preparo você vai fazer isso com excelência e daqui a pouco vai estar comemorando e quem sabe até podendo escolher a melhor oportunidade para você nesse momento. Eu vou ficar muito feliz se isso acontecer e aí eu te peço para mandar um feedback, escreve contando a sua história e um pouquinho do sucesso na sua entrevista. Se você também tem dúvidas, vai ser um prazer te responder aqui nas lives. As nossas redes são @impulsionando carreiras, @Zuleika Reinheimer e estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. Quando você tiver disponibilidade, também quiser participar de uma mentoria ao vivo, também nos contata, que vai ser uma enorme alegria te receber aqui e conversarmos ao vivo durante uma live. Foi um prazer te encontrar e até amanhã. Beijo grande. Tchau, tchau.